Olá, Rodolfo, vamos começar a verificação do seu exercício E5. Então é o E5 e o E5 Pool. Vamos abrir aqui o projeto e manter os links. Não abrir o pool, agora abrir manualmente. Agora eu vou minimizar. Não, antes disso, eu venho aqui em recurso, pool. Vejo que ele está usando arquivos do pool. Legal. Agora eu vou minimizar e abrir aqui o pool de recursos. Pronto, agora estou com os dois projetos abertos. Posso passar de um para o outro. No caso dos dois arquivos, né? O pool não é considerado aí um projeto. Apesar, não sei se você chegou a ver, mas que o pool ele pode receber atividades também. Poderiam ser atividades de gerenciamento dos recursos dentro da organização. Então, se o pool for um arquivo do PMO, por exemplo, você pode ter atividades específicas de gerenciamento, ou se for um arquivo de gerenciamento do programa, né? Pode ter as atividades de gerenciamento do programa aqui e os recursos que são cedidos dentro da planilha de recursos para os projetos. Bem, antes de eu começar devagar, vamos para o seu passo 8, que é o primeiro, onde nós temos aqui nós estamos interessados em saber se todas as atividades receberam recursos, né? Então eu vou colocar aqui um filtro para... Não, antes disso, né? Deixa eu tirar isso. Deixa eu ver se está todo mundo aparecendo. Então, view, outline, mostrar, está 9. Agora sim, quem não tem recurso, eu vejo que tem um realizar aqui, ó, realizar pedido e entregar para Inés, que faz sozinho, não é ninguém que faz. Então eu vou colocar realizar pedido, eu vou colocar, quem é que sabe disso? Vou colocar o mestre de obra. E entregar o painel, vou colocar o ajudante. Pronto. Planejamento. Planejamento é ID7. Para ficar mais fácil entender, eu vou fazer assim. Então, planejamento eu vou colocar o... Cadê você aqui? Tem você? Consultoria especializada faz planejamento? Fica muito caro, né? É porque a consultoria especializada, eu liguei ao meu computador, é aquele recurso material que nós vimos em sala. Então eu vou colocar o pedreiro para planejar. Pronto. Só para ter alguém. E ele ficou até superalocado. Bom, visto isso, vamos rever aqui rapidamente as formas para alocar recursos. Uma delas a gente já mostrou, né? O Resource Names. Eu posso selecionar aqui os recursos que eu quero, mas fica um pouco difícil, principalmente quando vai crescendo a quantidade de recursos alocados. Nós temos ainda o duplo clique na atividade para chegar no Task Information e vir na aba de recursos, onde nós podemos incluir. Aqui começa a ficar mais interessante, porque eu posso colocar, por exemplo, o ajudante e aumentar as unidades, que eu já vejo o custo, ou veria o custo, né? Vamos botar aqui duplo clique. Apareceu o custo agora. Mas o que nós gostamos mesmo é aqui em recurso nós temos alocar recurso, que abre essa telinha que apresenta aquelas opções que eu mostrei, né, de unidade e quantidade e custo, mas ainda tem filtro e aqui o filtro que a gente pode ocultar, mas mais interessante ainda que eu posso passar de um para o outro e fazendo essa alocação sem precisar ficar dando muitos cliques. Então é legal. Anote aí o primeiro número da sua sequência, é o número 87. 87. Bem, agora nós temos o passo 9.
9 está aqui embaixo, né? É um de recurso. Então, geral, organograma, habilidades. Mas antes de fechar isso, vou conferir novamente se aqui o pool tá certinho, ok. Agora eu vou no seu pool, vejo que ele tá dando recurso para lá. Legal. Vamos conferir aqui os seus recursos para já matar isso aqui. Então nós temos os nomes dos recursos, os tipos dele, lembrando que são 3 tipos: trabalho, material e custo. Já tem um custo aqui embaixo. Material label, eu acho que isso aqui é legal para os materiais, né? Então painéis pode ser unidade, cobertura metro quadrado, fiação, tomada, unidade, por aí vai, é legal colocar. Grupo unidade máxima, você pode, por exemplo, ter mais de um ajudante. Vamos deixar de ser mão de vaca, vou colocar 3 aqui: ajudante e 2 pedreiros, para a gente ver como isso vai acontecer. Por exemplo, o pedreiro já deixou de ficar superalocado. Então esse aqui é o valor padrão que eles cobram por hora. Eu a gente viu no último aula também que isso pode ser diferente, ele pode cobrar por semana, por dia, por aí vai. O valor por hora extra e o custo por uso. Lembrando, o valor da hora ele vai cobrar. Se a atividade tem 5 horas e o cara cobra R$10 a hora, vai ser 50. E o custo por uso é um custo sempre que a gente aloca esse recurso numa atividade, independente da duração dessa atividade. Pode ser 1 hora, 1 dia, 1 ano, não importa. O custo por uso ele é programado para funcionar assim. Esse aqui é como o custo se distribui ao longo do tempo. Então, se o cara recebe tudo no início, é dividido ao longo do período da atividade, ou só recebe no final da atividade, a gente pode mudar isso aqui. O calendário que ele usa, ou na verdade o calendário base que ele usa, porque calendário mesmo a gente edita no nome dele lá, ou criando um calendário base só para ele, não tem diferença. O que eu quero dizer é, eu posso criar um calendário base e escolher só para ele, ou então escolher o base, mas aqui no Project Change Working Time você vai encontrar... e travou. Aí, você vai encontrar um calendário para cada recurso tipo work que você tem. Então você tem, o mestre de obra usa o calendário base padrão, mas ele pode ter a semana de trabalho dele e as exceções específicas desse mestre de obra. Bem, aqui embaixo está o nosso task nameform, só que não é task nameform, né? É resource nameform, para incluir a anotação dos recursos. Aqui, aí eu consigo incluir os notes da fiação, por exemplo, notes da fiação. Ok? Aparece aqui embaixo, né? Porque tem a anotação. Vamos procurar o outro quadro que tinha, era cobertura. Era cobertura. Isso aqui são os notes da cobertura. E aí, duplo clique aqui. Eu vou nos notes, está lá, notes da cobertura. Antes estava task nameform, né? Estranho, peraí. Task nameform, cobertura de metal. Provavelmente está aparecendo o notes da primeira atividade no qual essa cobertura foi alocada. Ok? Então, cobertura de metal não é, duplo clique, não é notes da cobertura, é o que é a anotação e o dicionário desse recurso, não cobertura de metal. Cobertura de metal, a gente pode até procurar, agora eu fiquei curioso. Tira isso, o mouse continua estranho. Resource Users, traz para cá, cobertura, tá aqui, é o dicionário da atividade cobertura. O recurso cobertura foi alocado numa atividade de cobertura, gerando uma alocação de nome cobertura. Então vamos procurar agora aqui cobertura. Peraí, depois do gancho não aparece nada, deve estar com filtro, não sobe. Não, peraí, vamos voltar então para cá. Esse é o pool, tá? Viajei. Aqui cobertura. Vou trazer para cá. Tira todo mundo, eu quero ver cobertura.
Não. Vamos procurar aqui então. Posso criar um filtro também, né? Vamos ver. Novo, sem paciência. Name igual. Opa. Cobertura. Cobertura. Ih, rapaz. O recurso foi alocado num produto. Então, isso é pior aqui, ó. Pera aí. Limpa. Vamos pegar, inserir aqui. Summary. Esconde. Summary igual assim. E ó, esse pessoal todo aqui alocado em Summary é um problema. Os recursos eles são alocados nas atividades e não nos produtos, ok? A atividade vai receber calendário, vai ter duração. Se você colocar no Summary, qual é a duração do Summary? É o conjunto de durações, dependendo do sequenciamento, do calendário, da atividade e por aí vai. Então, ele vai funcionar no sentido de usar as horas de trabalho dos recursos. A ferramenta não vai se importar muito, mas não é aconselhável nem um pouco você colocar recursos nesses produtos, ok? Então depois delete isso aqui. Anote aí o número 99 e o número 1371 como os números da sua sequência. O que nós estamos fazendo era no pool aqui vendo, acho que a gente tinha terminado, né, essa verificação. Existem recursos de todos os tipos, estão com preço, tem um calendário, estou usando um calendário padrão, não tem problema. Deveria aqui ter uma descrição melhor, né, de quem é, quem não é, criando o dicionário dos recursos. Então, duplo clique, que não está funcionando direito aqui. Pedreiro, você pode ter a descrição de quem fornece os pedreiros, por exemplo, no caso de ser mais de um. Se for um, quem é esse cara? Quais são as horas que ele trabalha? Qual foi as premissas? Criar as premissas para a escolha do valor da hora ou do calendário e por aí vai. Mas vamos voltar ao nosso projeto, porque nós temos que tirar isso. Ok, tira esse. Vamos para o passo 9 aqui embaixo. Habilidades. Onde nós não temos habilidades. Então, peraí. Não temos habilidades significa que o grupo que você criou, mais grupo, edito, que é o Outline Code 9, ele é lá no pool, provavelmente. Ele deveria existir. Outline Code 9 e deveria ter habilidades aqui. Então vamos pegar, tem um filtro também para mostrar só trabalho. Então deixa eu pegar aqui o Outline Code 9 e trazer para cá. E vou pegar esse cara, Custom Fields, renomear para habilidades e vamos colocar uma máscara. Vamos colocar habilidade de programador, faz sentido? Não. Vamos colocar habilidade de ajudante geral, de administração e de qualquer outra coisa. Assim, dentro de administração poderia ter outro. Ajudante geral de novo. Deixa eu ver. Não, melhor não. Vamos deixar assim. Habilidade seria o uso, né, que a gente pretendeu. Seria você escolher, por exemplo, tanto o pedreiro quanto ajudante, quanto o montador poderiam atuar como ajudante, talvez com preços diferentes, mas caso uma atividade esteja parada porque eu não tenho um ajudante, mas tem um pedreiro de bobeira, eu poderia perceber isso e botar o pedreiro, mesmo recebendo R$1 a mais por hora, para realizar aquela atividade e não teria problema, né? Então, uma atividade aqui, por exemplo, de ajudante geral, eu poderia fazer isso, dizer que todos eles podem trabalhar como ajudante geral. Então, pega essas habilidades mais genéricas e daria para os meus recursos. Como aqui, por exemplo, de administração, mestre de obra não tendo
não sendo o caso de administração, ele poderia quebrar um galho, de assim. Outras ferramentas deixam a gente fazer o agendamento por habilidade, e daí veio a ideia de trazer para o project, de alguma forma, essa configuração. Vamos voltar para o seu projeto. Então agora, aplicando de novo, vamos aplicar de novo o passo 9, habilidade. A gente já tem administração e ajudante, né, como era de se esperar. 9 org, está sem valor também. Vamos voltar aqui, inserir org. Então org tem, aqui tem. Então nós temos setor de compra, mão de obra própria, contratada. Então seria só incluir, que nós veríamos no grupo, como eu sei que você já está acostumado, sem mistério. Aqui, como é org, de novo está só os recursos tipo work, né? Vê que o work, esse aluguel de microcomputador e consultoria especializada, ele é material. A gente viu na sala de aula, você tinha até comentado que tinha feito diferente, né? Vamos aqui no, deixa eu pegar, aluguel, material e, não, peraí, aluguel de gerador, você pode deixar o que você quiser, mas esses dois que nós pedimos, material, dá um erro porque já está alocado, e é isso. Pronto. Depois a gente vê onde eles estão. Continuando, passo 10, matriz mar. Primeiro passo que usa o outline, esse aqui é resource users. Então, quais são as responsabilidades do mestre de obra? Dependendo da alocação, dependendo da atividade a qual ele foi alocado, ele pode ser o líder, o trabalhador, apoio, consultoria. Então, por exemplo, em nivelar o terreno, ele é líder. Em realizar pedido, ele não é nada. Provavelmente fui eu que coloquei essa, né? Então, realizar pedido, ele é trabalhador. Em instalar as lajes, ele é líder. Em algum lugar aqui, ele pode ajudar e trabalhar junto. O pedreiro, provavelmente, ele é trabalhador em tudo. O ajudante, ele é apoio em quase tudo, não é responsável direto. O montador, ele é consultoria. Então, alguém faz, mas ele, se a gente procurar instalar painéis, se a gente fizer o mesmo modo, a mesma matriz, mas por task users, a gente vai ver dentro de uma atividade quais são os envolvidos no caso de trabalho, né? Quem é o líder, o trabalhador, o apoio, a consultoria dentro de cada uma das atividades. Porque, lembrando que a alocação é a mesma coisa. O que eu quero dizer é, em instalar painéis, em montador, ele é consultoria na alocação instalar painéis. Se eu procurar atividade instalar painéis, o montador será consultoria. Vamos ver isso? Que um tempo atrás existia um erro, inclusive, que isso não acontecia, mas acho que foi resolvido. Task users, vamos incluir aqui a flag. Peraí, não, lembrei, o erro era justamente esse. A alocação, ela é a mesma. Vamos voltar. A alocação é a mesma, porque se eu der um duplo clique aqui e ver no Notes da alocação do montador em instalar painéis. Se eu for agora no Task Users, procurar instalar painéis, vai ser um pouco difícil, vamos ver. Instalar painéis. Instalar laje, instalar painéis, montador. Duplo clique, Notes da alocação do montador em instalar painéis, é a mesma. Mas o flag que nós usamos, ele foi um flag do tipo recurso. Não existe flag tipo alocação. No caso, existe, mas não tem como chegar nele de uma fácil. Se eu incluir aqui, por exemplo, flag, não lembro qual flag foi usado. Vamos pegar o mar, deixar o mouse em cima, flag 2. Ele é um flag 2 do tipo recurso, né? Se eu venho aqui para o task users e coloco o flag 2,
eu estou colocando um flag 2 tipo atividade. E lá na minha instalar, cadê? Instalar painéis. Opa, travou, pronto. Instalar painéis aqui. Instalar painéis aqui, flag 2, ele tá não. Mas flag 2 era quem? De novo. Flag 1 até... Opa, até flag 4. Então eu volto aqui. Vamos colocar flag 3. Flag 4. Então o flag 4 da atividade do tipo task não deveria ter nada mesmo, né? Mas o flag 4 da alocação, que é esse cara aqui, deveria estar sim. Então se eu quiser fazer uma matriz maior, eu tenho que fazer 2 vezes. Para ser capaz de ver ela por recurso ou por atividade. Mas o elemento alocação, ele é o mesmo que a gente viu aqui pelo note. Tá? Se eu mudar o... não consigo mudar o nome, né? Claro. Mas se fosse possível mudar o nome, a gente veria isso também. Bem, matriz mar, tá? Responsabilidade, flags, não tem mistério também. Mapa de materiais, ele pega... Aqui, mapa de materiais deveria ser trabalho, né? Porque se eu pego um filtro para mostrar somente material, eu quero ver a quantidade de materiais que eu uso ao longo do tempo. Então... Deixa eu fazer assim, minimizar todo mundo. Aqui em quantidade é o work. Então aqui acredito que seja o work também. Não, não é. O exercício pede para deixar custo. Estranho, tá? Então a tabela, material não tem tabela. Não, tem, né? Aqui eu posso escolher dentro das 5 tabelas de custo, né, para o material. Eu posso escolher a que eu quiser, como a gente viu em sala de aula e tem para os recursos work também. E aqui o custo. Então clicando eu posso ver o quanto eu estou gastando ao longo do tempo com esses materiais. Eu acho mais legal deixar o work aqui, eu posso ver a quantidade que eu estou usando ao longo do tempo. Se eu pegar esse time scale, passar de mês, semana, cadê semana? Aqui, weeks. Ok. Eu posso ver, além de quanto estou gastando, com a quantidade que eu estou usando. Então aqui é 4 nessa semana só mesmo. Então eu preciso me programar para comprar um tempo antes do tempo de chegada do material, para conferir esse material. Outros, por exemplo, fiação deve usar mais. Eu estou usando 167, 334, deve provavelmente metros, quilômetros, não sei. Deve ser metros. E ao todo eu uso 500. Então eu posso comprar, como são 2 semanas seguidas, eu posso comprar os 500. Ou ainda, se tiver alguma restrição, comprar por semana, dependendo dessa quantidade que você está usando. O valor financeiro não traz diretamente a quantidade que você está usando, né? Mas o exercício pede para deixar dinheiro, vamos deixar dinheiro. Outra coisa interessante é se você tem o local onde essas alocações acontecem, onde esse uso está sendo realizado. Você pode ter um transporte também. Você sabe que vai usar uma certa quantidade de esquadrias em algum outro local, você vai ter que transportar para lá. E por aí vai. Então aqui tem um mapa de uso dos recursos tipo material. Continuando, histograma. Aqui já é trabalho. Cadê? Vamos ver para cima. Principalmente dos recursos tipo work, né? Onde nós temos aqui um histograma de trabalho e nós podemos ver diversas coisas como ociosidade, se está superalocado ou não. Aqui a gente começa a procurar e resolver superalocações. Eu prefiro juntar isso com o Gantt. Peraí. Mas tudo bem, vamos deixar assim. O ajudante e o montador estão superalocados. Vamos clicar aqui e perceber que em algum momento, aqui perto de junho, eu estou precisando de 4 e só tenho 3. Isso acontece depois, novamente, em alguns outros momentos do projeto. O montador, eu tenho 1
e em algum momento eu preciso de 5. Esse aqui é um caso pior. No caso do ajudante, eu poderia pensar em contratar mais um. Então, colocando 4, é que resolve o problema de superalocação. Mas vamos deixar 3 e tentar nivelar. O montador pode ser mais difícil, mas vamos tentar também. Então, recurso, nivelar todo mundo. Apareceu mensagem de erro que não pode ser resolvido. Então, provavelmente alguma atividade pede mais do que nós temos aqui disponível, então tem um problema de precedência. Vamos dar skip de novo, todas, e não resolveu mesmo. O que a gente vai fazer então? Eu vou voltar, vamos para um resource use para não estragar os seus modos. E aqui eu vou pegar o... Espera aí, vamos fazer assim, view, minimizar. Nós temos um montador, que em algum momento eu preciso de 4. Vamos abrir aqui. Eu sei que o problema está nessa terça, por exemplo. Vamos inserir pick, que é qual o pico de... Para entender assim, né? O pico de recursos que eu estou usando. Então, ajudante aqui, 4. É que eu simultaneamente pedi 4 em elevar painéis. Então, não vou conseguir nivelar porque eu não tenho 4, eu só tenho 3. Então, no caso, ou eu reduzo elevar painéis para 3, ou reduzo a quantidade de recursos alocados em elevar painéis para 3, ou então eu aumento a quantidade de recursos. Vamos aumentar que é mais fácil? Posso aumentar aqui para 4 e resolvo. Já o montador, vamos voltar aqui para o Resource Users. Já o montador, eu preciso de 5 simultaneamente, só tenho 1. E eu só tenho um instalar painéis que usa 5. Então realmente não tem problema. Na verdade tem problema. Duplo clique aqui. Eu vou alterar a quantidade alocada para 1. E aí resolveu. No seu caso, os dois recursos estavam superalocados porque eu pedia mais do que eu tinha disponível. Não foi um caso de resolver por nivelamento, e sim pelo ajuste de quantidade. Você vai poder exercitar o nivelamento no seu exercício RIP, então não tem problema. Então vamos voltar para o passo 12 do diagrama. Isso. Que aqui nós estamos preocupados em começar a acabar com a superalocação. O 12 ele tem parte superior e inferior, né? Por isso que a gente viu aqui esses dois. O 13 está em cima, é a agenda dos recursos. Então vamos pegar aqui o pedreiro, ok? A gente vê o calendário dele. São todas as atividades que ele está envolvido, inclusive aquelas que estão simultâneas, por dia, de uma forma bonitinha e gráfica. Não tem muito mistério. Anote aí, estou falando um pouco o número para você. Anote aí o número 61. E continuando, 14, apresentar os insumos do projeto. Esse inseriu. Vamos tirar esse filtro aqui. Aqui a gente consegue ver o Textiles, né, que nós colocamos azul. Nós mudamos o nome para EAP, atividade mais recurso. Mas você sabe que isso aqui não é o recurso, sim a alocação, né? Existem 3 coisas no project: Task, Resource e Allocation. Esse aqui está itálico, ele é alocação, muito importante lembrar disso. Nós pedimos para você criar e a gente termina com o 14H, que é um Resource Users, e onde nós apresentamos mais informações ou mais opções aqui da parte direita dos campos Users, né? Que é pick unit, publicação, percentual alocado, quanto está disponível. Vamos tirar esse cara aqui. Então ele está classificado por habilidade, né? Então aqui nós temos o mestre de obra e ele não está alocado nem nada, então a gente acaba não vendo bastante coisa. Mas vamos pegar, trazer para ele. Então ele está 100% alocado, não está nem um pouco disponível.
É, tá um pouco difícil de enxergar, né? Mas está escrito aqui. Então tem aqui, ó, por exemplo, esse cara, ele está disponível 8 horas. Então, como aqui ele não está alocado, ele tem uma unidade disponível para trabalhar 8 horas. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 88% de alocação. Então, eu tenho uma disponível para trabalhar 1 hora. Estou usando 7 horas desse cara nesse dia aqui. Então, eu tenho uma unidade para trabalhar 1 hora. Se eu tiver, que é diferente de eu ter, por exemplo, alguma coisa equivalente. Por exemplo, eu tenho duas atividades. Eu tenho duas atividades. Eu tenho dois recursos. E cada um está trabalhando 7 horas. Então eu vou ter duas horas. Cada um 1 hora. Ah, não.